Boa noite a todos. Sejam bem-vindos novamente. Para começar, vamos fazer uma prece. Alguém se disponibiliza para fazer a prece inicial? Bem, eu vou fazer aqui. Fechar nossos olhos. Gostaríamos de agradecer aos nossos amigos espirituais que nos acompanham, que nos intuem para que a gente estivesse aqui hoje. Aqueles também que intuíram para quem está assistindo online, que essa mensagem ela possa chegar até todas aquelas pessoas que precisam e que esse conteúdo ele não fique só na base da informação, que a gente possa enxergar no nosso dia a dia e colocar em prática, em nosso próprio benefício e em benefício do coletivo. Gostaria de pedir aos amigos espirituais que a gente consiga entender esse assunto, que ele possa fluir com tranquilidade, que o mais importante é que a mensagem fique gravada dentro da gente. Que assim seja. Estou no impasse. A gente pode fazer a velocidade normal hoje, talvez vá, muito provavelmente vai ter conteúdo para próximo, ou a gente acelera hoje para terminar hoje o assunto. Eu queria saber o que vocês acham. E cadê a Silvana? Silvana, que ela que é a próxima, né, para apresentar aqui, que ela também ela concorda, discorda, o que ela acha disso. Eu vou começar aqui um passo normal, aí dependendo a gente dá uma acelerada. Então, até ela... Eduardo. Vai me apresentar de novo, né? Para quem não me conhece, Eduardo Gomes. A gente vai continuar falando aqui sobre o mecanismo da mediunidade, a partir do animismo na comunicação mediúnica. O que é nosso na comunicação mediúnica? Silvana tá ali, chegou agora. Eu estava perguntando ao pessoal o que eles acham, se eu vou hoje tranquilo e talvez sobre para o próximo, ou se eu acelero para... Então, vamos despacito. A gente parou aqui no encontro anterior, e aí, quando eu saí daqui, eu estava conversando com, acho que era com o Galo, a gente estava falando sobre o tema da perda da mediunidade. E também, na outra casa espírita que eu frequento, esse tema também entrou em pauta. E aí, teve um slide anterior, não vou voltar aqui, porque senão a gente, para voltar tudo de novo, mas eu fui ler mais um pouco e fui pegando com referência aquele slide para entender essa questão. E eu cheguei na interpretação de que a gente não perde a mediunidade. Não do jeito que a gente está acostumado a pensar. Geralmente, alguém veio e me tirou a mediunidade. Por exemplo, tem casos, não vou citar nomes de médios famosos, ele perdeu a mediunidade. Será que ela era realmente dele? Que a gente viu aqui que tem, porque aqui o assunto é, o que é meu, né, na comunicação mediúnica? Então, qual mediunidade é a minha, né? Quanto por cento de mediunidade ali na comunicação é meu? A gente viu que tem a mediunidade base, que é aquela sua, que é do seu campo mental, e tem aquela que ela é estendida, né? Então, por exemplo, até fui atrás no experimento para ver isso. Se eu pego uma barra de metal e boto aqui um pozinho uma barra de ferro e um pozinho de outro metal e trisco nesse pozinho, ele não funciona como imã, não vai grudar nada. Mas se eu pegar um imã e colocar em contato com essa barra de metal e triscar a barra de metal na limalha de ferro, a barra de metal ela vai passar a magnetizar. Então, por ela estar em contato com o imã, que tem a propriedade, ela vai conseguir ter a propriedade também. E aí, esse é o princípio dessa questão da perda da mediunidade. Muito provavelmente essas pessoas que a gente conhece que falou, perdeu a mediunidade, ela estava em contato com uma espiritualidade que amplificou a mediunidade dela,
A partir do momento em que os interesses divergiram, eles não estavam mais, por exemplo, fazendo coisas para o coletivo, em benefício de muitas pessoas, essa espiritualidade, ela deixou de ter contato. Então, aquilo que acreditava-se que era da pessoa, aquela mediunidade, aquela parcela, não era dela. A dela é uma que ela ainda tem que desenvolver, que ela era muito mais fraca. Por que eu estou falando isso? Primeiro é isso, o que é meu da mediunidade? Grande parcela pode vir de um contato com a espiritualidade. E essas pessoas que, teoricamente, perderam a mediunidade, elas vão deixar depois de sofrer influência espiritual? Não. Elas vão sofrer a influência espiritual de quem foi contrário à espiritualidade que abandonou ela. Que é o que fala se a espiritualidade que vai trabalhar para o mal, né? Então ela vai sofrer, e essa espiritualidade que vai trabalhar para o mal, ela pode amplificar de novo a mediunidade da pessoa, só que agora com outros propósitos. No meio do caminho, tem a mediunidade da pessoa. Ela tem contato com a espiritualidade que vai fazer o bem, amplifica. Ela deixou de seguir aqui os mesmos interesses, a espiritualidade sai. Irmãs Fox, por exemplo, fala que tinha mediunidade, aí elas perderam e elas inventaram lá fenômenos. Mas elas com certeza estavam influenciadas por a galera que estava só zombando. Ela não perdeu a mediunidade. Ela perdeu a amplificação. Você quer fazer a pergunta? Pois é, ele perde o contato da espiritualidade, cujo objetivo não era cobrar. A mediunidade base dela, da pessoa, continua, porque ela é inerente ao campo mental do espírito. Essa amplificação, tanto é que nesse experimento lá da barra de ferro, quando você coloca o ímã no ferro, o campo mental do ímã ele aumenta, até mais do que só o ímã. No campo magnético, exatamente. Tirei o contato do ímã, a barra de ferro ela perde aquela magnetização. E é exatamente assim que acontece com a gente. Então, você está lá, por exemplo, trabalhando em prol lá de interesses da ordem crítica, né, de Cristo. Aí você começa a fazer coisas que são contrárias àquilo. Eles te deixam de lado, a espiritualidade deixa ele aí. Então, aquilo que você achava que era a sua mediunidade, na verdade, não era só sua. Era essa influência. Então, aí é importante para a gente baixar a nossa bolinha primeiro, né? Que às vezes a gente acha que é nosso, e também para a gente ter um autocuidado, né? Com o que é nosso. Porque tem uma mediunidade nossa, então a gente tem que ter cuidado do que a gente está cultivando, porque isso vai fazer a gente se sintonizar com coisas que talvez não sejam agradáveis. Então, é por esses dois motivos a importância de identificar o que é nosso aí naquela parte da composição. Eu acho que é válido, assim, né, para efeito prático, né, no dia a dia. Para a gente observar. Para a gente observar, exatamente. É complexo entender isso. Lendo isso aqui, eu tive que reler não sei quantas vezes para... Aí hoje, a gente vai aqui agora para... Eu mostrei para vocês no último encontro. Era no indutor, eu mostrei o vídeo, lembra? Que a gente desligava e saía faísca. Então, aí a gente vai entender isso daqui hoje. A gente vai aqui agora no campo magnético. Daqui, ó. Aqui eu tenho uma espira lá. Aí passa a corrente elétrica nesse fio. Na hora que ela passa, ele vai acumulando energia no entorno do fio. Essa energia é o campo magnético que vai guardar essa energia, né? No mediúnico, o campo da associação mental guarda energia ambiente eletromagnética. Então, quando eu crio, por exemplo, aqui uma associação mental com o Gustavo, a gente está lá conectado, mesma linha de pensamento, está passando uma corrente mental aqui entre eu e ele. Em torno dessa corrente, desse fio aqui condutor, está criando um campo. E esse campo, quando a conexão está aumentando, ele resiste para que ela não aconteça, a comunicação. Depois que ela se estabeleceu e a gente tenta reduzir a comunicação, ela resiste para que a comunicação não se perca. Ela continue acontecendo. Às vezes você vai dar de cara com uma pessoa lá e vocês não bate, né? Tipo, você sente uma coisa, uma repulsão, por exemplo. Você está tentando se criar um fio ali condutor de comunicação, encarnado mesmo, vai acontecer isso. Só que o teu componente indutor lá, a questão do sentimento, ele não bate com o da pessoa, então tem uma resistência.
Mas se você vai aceitando, então a questão da vontade, você vai aceitando, uma hora cria sintonia, um equilíbrio, tá comunicando. Aí para a hora que se você tentar tirar, vai ter a resistência para que não tire. Que essa resistência fica guardada nesse campo. Então, por isso que não dá para, em casos de obsessão muito graves, de subjugação, por exemplo, que você tire um do outro imediatamente. E não deve. A gente vai ver aqui o porquê. Mas deu para entender aqui o microfone. Mesmo quando não seja o caso da obsessão mesmo, né? Como você falou do separar os dois é mais difícil. Quando o médium dá uma passividade, vamos dizer, numa reunião mediúnica, né? Ele dá uma passividade indiferentemente da forma como o espírito se manifesta ali. Na hora de se desligar também existe essa resistência, ou não? Existe. E são aqueles sentimentos que o médium mantém, né, que até a gente aprende na reunião mediúnica, que nesses momentos a gente dá um passo dispersivo, justamente por causa das impressões deixadas pelo o espírito que manifesta, seria essa dificuldade aí também. A gente vê que o componente indutivo, ele é esse componente mais de sentimento da pessoa, do espírito. O capacitivo, ele é algo mais do conteúdo, né, do conhecimento adquirido. Junta com o sentimento, aí então você tem aí a composição mediúnica da pessoa. Então são essas duas vertentes. Então, ficou ainda aquela impressão do sentimento, é porque essa conexão que foi estabelecida e ela demora para sair. Ela fica resistindo para continuar a assimilação. Muito bem pautado, que isso aí exemplifica bem a utilização disso daqui na prática, somente numa reunião mediúnica. A gente vê aqui, na parte elétrica. Se o circuito elétrico em ação sofre abrupta solução de continuidade, ele vai gerar uma descarga elétrica e fechamentos ou rupturas desastrosas. O próprio mecanismo da mediunidade está falando de circuito. Claro que a gente nem precisa adicionar nada de externo de física, porque o André Luiz deu o jeito dele, né? Mas o que ele tá falando? A gente viu lá o vídeo. Eu tento fechar abrir o circuito de uma vez, sai aquela faísca toda. Então, aquilo pode queimar o circuito, aquilo pode danificar quem está perto também, a pessoa pode tomar um choque. Então, essa é na parte do circuito. E no mediúnico? Aí eu vou ler aqui só a parte amarela para a gente otimizar o tempo. Fala aqui, a mesma propriedade, anti-energia mento-eletromagnética armazenada no campo da associação mental entre a entidade comunicante e o médium, provocada pelo equilíbrio entre ambos. Então, a partir do momento que os dois estão ali aceitando a comunicação, criou um equilíbrio. Cria esse campo, e esse campo ele vai estar armazenando o quê? Essa associação mento-eletromagnética. Associação de pensamentos, tá ali atuando. E aí vai aqui, se aparece alguma alteração na corrente mental, surge nas profundezas da conjugação mediúnica certo aumento de força, impedindo a variação. Então, ele tenta impedir a variação tanto para quando está aumentando a assimilação, quanto para quando ela está caindo. Por exemplo, que eu dei. De cara, eu não bati muito aqui com a pessoa, assim, não concordo muito com as coisas dela, tal, e não criamos uma conexão mental. Mas com o tempo eu vou aceitando, até uma hora que cria um equilíbrio. Então, no começo tem uma resistência. Aí depois, para tirar também é difícil, porque vai ter resistência contrária para manter a conexão. Isso é muito importante. Aí quais são os efeitos aqui? Efeitos, eles se hierarquizam conforme a intensidade da integração em andamento. Quanto mais afinizado, mais vai ter efeito quando você tenta tirar a conexão. E vai envolver o quê? Implementos fisiopsicossomáticos e tecidos celulares complexos no plano físico e no plano espiritual, que se mostra ali fortemente indutivo. Físio vem da parte da fisiológica, biologia, né? Psico da mente e somático, acho que é de corpo, se eu não me engano. Então, os corpos, a parte fisiológica ali, a parte mental, tanto nesse plano quanto no plano espiritual. Então, quando quebra a conexão ali, acontece aqui e lá ao mesmo tempo.
O espírito que está se comunicando, se você tira a conexão de uma vez, ele também pode sofrer. Que é o que ele fala aqui, ó. Vai gerar a formação de extracorrentes magnéticas. Olha lá o que a gente viu no vídeo. Não formou uma corrente por fora, que ela até deu aquela faísca, pegou fogo? Exatamente assim acontece na comunicação mediúnica. Então, vai formar essa corrente, extracorrente magnética, desajustes e perturbações físicas, perispiríticas e emocionais de resultados imprevisíveis para o médium, tanto para o médium quanto para a entidade. Então, lá no perispírito da entidade, ela pode rasgar o perispírito dela, alguma coisa lá pode acontecer. Ficar com uma impressão fortíssima lá. O perispírito do médium também. Então, não dá para tirar a conexão de uma vez. É extremamente importante isso. Física também pode acontecer. Você pode passar a ter um desequilíbrio no teu corpo quando você quebra essa comunicação. Acho que tem vezes aqui, eu posso até estar errado com o que o Jared falou do médium, que não podia fechar a conexão de uma vez, senão podia até a pessoa, de materialização, a pessoa podia entrar em óbito, né, que ele já citou várias vezes. Então, olha o quanto que isso daqui não é brincadeira. Comunicação que a gente faz. E a gente está pensando aqui, espírito e o médium encarnado, mas entre encarnados também. Apesar de ela ser mais fraca, mas ela também pode ter efeitos. Também pode ter efeitos. Esse de materialização eu estava vendo uma palestra outro dia, e falando exatamente isso, que materialização tem que ser tudo escuro, né? Não pode entrar nada. Teve uma entrada de luz assim, muito forte que o médium estava dentro da salinha lá, que estava sendo o intermediário da materialização. Ele sofreu uma questão brusca no seu perispírito e no corpo físico mesmo, e eles tiveram que ficar, acho que 6 horas fazendo prece, orações e tudo, para que aquilo voltasse e amenizasse, que senão ele tem um problema gravíssimo na saúde dele. E uma coisa que foi bem amena aqui, mas que foi um caso desse, a gente estava na reunião aqui mediúnica, e começou a dar uns piques de luz, e era lá embaixo ainda, né? E tem uma luz de emergência, e na hora eu tive uma intuição de cobrir a luz de emergência, porque estava ficando escuro e a luz de emergência acendia. E aí o pessoal que estava recebendo a facilidade na hora, né, depois que acabou a reunião, comentando, falou, foi muito providencial a cobrir ali a luz, porque quase perdeu repentinamente assim, a facilidade. Não pode ser de forma repentina. Pode ser, mas vai ter consequências. A gente não quer essas consequências. Aí eu lembrei até de um caso que aconteceu comigo, que foi quase igual esse vídeo aqui. Estava numa casa espírita e tinha um rapaz que ele estava visitando lá e já tinha sido detectado por alguns médiuns que tinha umas companhias que não queriam que ele ficasse lá. Então, às vezes ele ficava meio afoito assim, e sei lá, parecia com um olhar pro horizonte, querendo fugir, e às vezes ele dormia lá nas palestras e geralmente dava um jeito de ir embora. E nem ele estava entendendo o que estava acontecendo. Aí um dia eu estava na frente para tomar o passe, ele estava bem na frente da porta, ele estava lá. Aí era a vez dele, eu falei, não, pode ir. Aí ele falou, não, pode ir. Aí eu vi que ele começou a ficar agitado. Eu falei, acho que eu já sei o que é. Aí eu falei, beleza, vou lá tomar meu passe, deixei ele. Aí quando eu entrei, eu falei, e se eu pegar, olha a ideia de Jerico. E se eu pegar e imaginar que o passe está indo para ele? E eu fiz isso. A médium chegou, foi me dar um passe, eu já conhecia ela, né? E ela tem uma mediunidade muito forte. Ela estava me dando passe, aí eu mentalizei. Vou desejar coisas boas para ele. E parece que veio a imagem dele, assim, claro. A gente criou uma conexão. E do nada, veio uma lapada de choque. Eu me tremi, a médium se tremeu, que ela também sentiu uma dor, um choque. Aí ela ficou olhando para mim assim, eu fico olhando para ela, tipo assim, os dois meio que diabo é isso? O que aconteceu ali? Ninguém. Tipo, o que foi isso? Aí terminou ali a passe, depois ela veio conversar comigo. Aí eu contei para ela, não, é que tinha um fulano, aí eu fui direcionar, ela falou, deixa de ser besta, você faz isso não, olha aí o que aconteceu. Aí ela falou que ela também tomou um choque.
Falei, cara, velho, não é brincadeira, não. Aí quando eu li isso daqui, falei, meu Deus, olha que explicação. Só que assim, como que eu mandei para ele e fechou a conexão de uma vez? O que possivelmente aconteceu? Eu mandei, criou a conexão, a gente vai ver o porquê que cria a conexão, mesmo sem você estar atento. E aí a galera que estava lá falou, opa, não vai ficar recebendo passe aqui não. Aí influenciaram, magnetizaram para cortar. E o corte foi abrupto. E teve o choque. Em você e na média. Em mim e na média. Olha só. Olha só. Né? A gente já ouviu situações em que, me parece que foi num livro de André Luiz, que em determinadas situações, aquela pessoa não deve tomar um passe naquele momento. É preciso que ela fique realmente isolada, não é para dar o passe. Então, se foi uma situação dessa, também pode ter sido uma situação que você sofreu as consequências disso, né? Sofreu as consequências. Se ele estava dentro do centro, e se ele não queria tomar o passe, muito provavelmente podia até ser a própria espiritualidade ali contendo ele, falar, não deixa ele do lado de fora da sala, não é para... Então, a gente precisa sempre estar confiando que as coisas estão acontecendo do jeito que tem que ser, né? Então, só prova viva que isso aí é verdade. Aí a gente vai entrar agora no nosso projeto do Radinho na questão da conexão, que é a parte ali que está tendo essa conexão, a gente vai analisar ela. E aí tem um item muito importante que é a questão da ressonância. Vocês já ouviram falar desse termo, né? Ressonância. A gente até usar ressoa com você, usa muito essa expressão. O que é a ressonância? É a frequência natural que o objeto ou a pessoa gosta. Como assim? Aquilo que você está mais acostumado, seus hábitos a fazer no dia a dia, os sentimentos que você fica tendo durante o dia a dia, ali na sua rotina, tudo isso vai compor a frequência que você gosta. Tanto é que você faz ela todos os dias. Você pensa aquelas mesmas coisas, os mesmos interesses. Tanto a parte de conteúdo, que é a parte capacitiva que a gente viu, quanto a parte de sentimento. Então, se constantemente eu lá estou irritado, estou com raiva, eu gosto de ficar irritado, eu gosto de estar com raiva. É isso que eu cultivo. Isso aqui vai ser o que a gente vai ver a frequência natural aqui. E a ressonância, você não tem como, eu quero me conectar com a pessoa. Se ela lançar a frequência na mesma frequência que você vai vibrar, por mais que você não queira. A continuação da comunicação, aí tem o teu querer. Mas o início, não tem como. E o princípio é o que está aqui, que a gente vai ver da ressonância. Aí, para simplificar isso, tem um exemplo aqui do diapasão. Na escola, acho que muita gente já viu isso daqui, né? Eu na escola não tive, mas quando eu vi, eu falei, poxa, eu queria ter tido. Que é muito legal. Vou explicar aqui, o princípio é o seguinte, a gente bate lá no diapasão, ele é um metal, você bate nele, ele vibra. Aí tem outros dois diapasão aqui. Um deles, que não tem as mesmas propriedades daquele, ele não vai vibrar. Eles estão longe, estão distantes aqui, não estão coladinhos, não. O outro que tiver a mesma propriedade, ele vai vibrar e vai tocar o mesmo som que aquele outro está tocando. Basta lançar onda na direção dele. Isso é a ressonância. Aqueles casos também, por exemplo, da pessoa que está cantando lá e o copo de vidro quebra, ressonância. Então é isso aqui que a gente vai ver. Deixa eu avançar aqui. Então aqui, a gente não vai estudar a fórmula, é só para a gente entender o princípio. Eu tenho lá o diapasão, eu bato nele, ele gera uma onda, e aqui nessa fórmula ele está falando da frequência natural do diapasão. O que é isso? É a frequência que ele gosta de estar vibrando. Aí ela é composta aqui por uma propriedade do próprio elemento, a massa do elemento. Basicamente é isso. Se eu encontrar um outro diapasão que tem essa mesma propriedade e a mesma massa, que é aqui representado por esses dois círculos azuis, a massa 1, M1, M1, eles são iguais, esse daqui vai vibrar. O outro aqui, que tem uma massa diferente, M2, ele não vai vibrar, porque ele não está na mesma frequência natural de sintonia. Não vão estar sintonizados. Esse é o princípio também do rádio, para a gente achar as estações. E o que acontece? Na hora que é lançada essa onda, ela chega lá em quem está vibrando na mesma frequência, ela tem uma amplitude alta no início,
Só que depois ela vai decaindo, né? Porque tem a resistência do material e tal. Mas se não tivesse essa resistência, ele ia ficar lá infinitamente. E essa frequência, ela não precisa ser um valor específico. Aqui nesse gráfico, a gente tem aqui esse retângulo laranja ou vermelho, é uma faixa ali que já começa a entrar em ressonância. Salmão? Salmão. Ele começa a entrar em ressonância, mas tem um valor específico que ela vai lá para o infinito. Essa oscilação em conjunto. Então, isso aqui é ressonância no diapasão. Aí a gente vai ver isso com o trem. Deixa eu começar a apresentação. Ele falou que desconectou e conectou. Check. Entendido aqui o princípio da ressonância, tem que ter a mesma frequência natural, mesmo conjunto de características. Eu posso ter, por exemplo, massas diferentes, mas esse K aqui de cima, na hora que eu vario em um, mas eu aumento em um, eu perco em outro, compenso outro. Bom, obrigado. Então, um compensando o outro, mas o resultado final é o mesmo. Eles vão vibrar. Isso acontece com a gente. Mas antes eu queria mostrar isso aqui na prática, um vídeo, que ele é bem curtinho. É uma ponte. Os engenheiros não pensaram, isso aqui é bem famoso na internet, e foi algo real. Com o vento, a ponte foi entrando na mesma frequência, e aí o efeito é que a ponte se destrói. 30 segundos. Então, era um sistema aqui que ele não estava preparado para ressonância. Os engenheiros não tinham pensado que essa frequência poderia chegar na ponte. É Estados Unidos, né, esse daqui? Essa é a razão de não marchar. Ó, legal isso aqui. Pelotão de exército não marchar em ponte. Porque a frequência que se combatendo o pé pode fazer entrar em ressonância com a ponte e ela vai e se destrói. Agora, por que a ponte aqui se destruiu? E lá no exemplo do diapasão, não. Que a gente viu o sinal de aumento, ele vai forte e depois ele decai. Preparado para isso. Ela não tinha um componente para ser contrário e impedir a continuação, para dissipar essa energia. Absorção da frequência. Aí a gente vai chegar agora na parte mediúnica, né? Aqui é como se fosse o princípio do rádio. A gente viu aqui na parte mediúnica nossa, a gente tem lá que era resistência, né? Quando tem uma comunicação mediúnica, a gente vai dissipando, vai gastando energia. A gente tem a parte do capacitor, que seria o nosso conhecimento, né? A nossa bagagem ali, experiências. E o indutor, que é a parte mais do sentimento, né? Dos valores que a gente tem. Então, essa composição aqui, ela tem uma frequência natural. Então, tem uma corrente passando aqui em vermelho, na hora que ela passa, ela vai gerar um campo magnético, vai gerar uma onda e vai chegar num outro circuito, que ele está desligado. Mas na hora que essa onda chega aqui, se a composição do indutor e do capacitor é a mesma da composição de lá, então ele vai ligar. Aí aqui tem um exemplo no LED, que esse LED ligaria. Pelo menos por um tempo ele vai ligar até que a energia seja dissipada. A mesma coisa a gente está vendo aqui com a mediunidade. Eu vou lançar um pensamento aqui. Pá, lancei. Algumas pessoas vão estar na mesma sintonia que eu. E elas vão receber e vão vibrar, por mais que elas não queiram. Porque elas têm a mesma frequência. Esse desenho aí, ele mostra como se fosse um espírito de um lado e um médio do outro, é isso? Isso. E não precisa, aqui na parte física, estar em contato. É a distância. E é o que a gente tem aqui, ó. Eu tenho o pequena letra. Mas aqui tem um exemplo aqui do circuito, que eles estão distantes um do outro, as duas bobinas, mas vai acontecer a conexão. E lá no mecanismo ele fala, ó, o circuito mediúnico. Você consegue ler, Gustavo? Não, eu estou trabalhando também. Circuito mediúnico, dessa maneira, expressa uma vontade de apelo. Então, é o cara que lança a onda.
e uma vontade-resposta, aquele que recebe. Então, vai ter o comando da entidade comunicante e a concordância do médium. E nisso vai ter tanto a esfera dos espíritos desencarnados quanto as dos encarnados. Então, neste exato momento aqui, entre a gente está fazendo esse processo. Com o que a gente está pensando. E aí, lá eu peguei na parte de circuito elétrico, ele também tem uma frequência natural. E a gente tem aqui tanto o componente indutivo, que é o L, e o C do capacitor. Então, a composição deles, eu vou ter uma frequência natural no circuito elétrico. Como o André Luiz já falou para a gente que eu tenho, na mediunidade, o componente indutivo, o L, e o capacitivo, o C, então a gente vê que na comunicação mediúnica, cada pessoa também vai ter a sua frequência natural. Então, basta que outra pessoa lance uma onda nessa mesma frequência, que você vai ter ressonância e você vai vibrar junto com ela. E aí fica um vibrando com o outro. Mas aqui tem um componente importante: vontade, apelo e vontade, resposta. Um inicia, o outro recebe, ele oscila, mas a resposta dele, ele pode escolher não continuar naquela conexão. E essa escolha é que vai fazer com que o sinal ele decaia e não aconteça igual aconteceu com a ponte. Você entre, por exemplo, se for uma conexão de uma frequência natural, que ela vai ser algo destrutivo para você na sua vida, você com a sua vontade, não quero isso daqui. Aí você corta. Aí a ponte não vai cair. Mas não vai deixar de receber o sinal. Isso é muito... Que o pensamento ruim, você recebe. Mas ele é como um pássaro, você não pode deixar que ele faça ninho. Então, você refuta esse pensamento. E aí seria como esse exemplo aí, né? Exemplo aí. Se você aceita ele, vai virar um ninho, ele vai te destruir. Da mesma forma, se tem um pensamento positivo, que é construtivo, você recebe, porque você está conseguindo vibrar naquela frequência ali. Na hora que você recebe ele, você sente aquela coisa diferente, aquela coisa boa, e aí você pode deixar ele amplificando, você não precisa cortar ele. Então, se eu quero trocar a minha frequência natural, no dia a dia eu estou ali, não estou me esforçando para nada. É o Eduardo hoje, com os hábitos dele, os pensamentos dele, os sentimentos dele. Não estou fazendo nada. As pessoas que têm essa mesma composição, elas vão estar em sintonia comigo. Se eu quero não me conectar mais com elas, então eu tenho que mudar em mim essa composição de sentimentos e de conhecimento. Aí eu mudo a minha frequência natural, já não estou mais em contato com elas. Mesmo que elas queiram, não chega mais em mim, porque eu mudei a frequência natural, a composição natural que é minha. Então, a gente está falando aqui de animismo, tá aqui a frequência natural que você vai ressoar com os outros espíritos, ela é sua. É uma parte anímica que ela é sua, e você pode controlar isso. Por isso que é importante sempre o estudo, a parte do sentimento. Tá, agora a gente está conseguindo entender esse negócio da asa, né? Que acho que é André Luiz que fala, né? Da asa, as duas asas. Tá entendendo aqui com o conceito de física. E outra coisa importante aqui, ó, também acontece numa faixa. Não precisa ser um valor específico. Quando tem uma faixa ali, por exemplo, vamos supor que a frequência seja 10, mas a pessoa ela já vibra ali em 8, a gente já está próximo. Já começa a ter uma vibração, você já dá uma balançada, já começa a se conectar. Se você aceita, o 8 vai virar 10. 10 com 10, vocês vão ficar vibrando juntos. Então, tem esse fator aqui. Por isso que, por exemplo, no caso de obsessão, o espírito lá, ele não precisa fazer muita coisa. Ele só precisa saber o que é aquilo que você gosta. Qual que é a frequência que você gosta de estar vibrando no dia a dia. Então, ele gosta de fazer isso aqui, beleza. Ele só joga um conteúdo, componente capacitivo. Ele joga o conteúdo. É a frequência natural. A tua já está naquela mesma faixa, aí começa. Ele só soprou a brasa. Mas a responsabilidade, aquela parte anímica, é sua. Você que já desenvolveu aquilo dali. Fora quando a gente ainda faz isso com a gente mesmo, né? Com os pensamentos. Deu para entender a lógica da frequência de ressonância? Então, agora, com aquele exemplo que eu dei do menino,
lá que eu tentei dar o passe e não era para dar o passe para ele. Então, na hora que cortou abruptamente, ele recebeu a conexão, não deixou de receber, mas a vontade, resposta, ela foi, não quero essa comunicação, seja dele ou de quem estava em torno dele. E aí cortou abruptamente. O uso de dar o código muda para certo. Vai mudar. Você está mexendo os sentimentos que vão aflorar com isso, vai mudar. Então, legal de ter falado isso, porque a gente, de repente, pode pensar que eu tenho essa composição aqui, ela é uma coisa mais rígida. Mas a gente muda de humor muito rápido, a gente acessa conteúdos diferentes hoje em dia com a internet de forma muito rápida. Você pode estar uma hora aqui vendo conteúdo que te eleva o pensamento, e do nada aqui tu passou no Instagram, apareceu um vídeo aqui, sei lá, uma coisa horrível lá, e você baixa rapidinho. Então, nessa hora, você está entrando em frequências naturais, assim, ó, do céu ao inferno. Questão de segundos. Então, o álcool, etc. Qualquer outro tipo de coisa que você vai ter no seu dia a dia pode modificar isso daqui. É aquela questão do rádio mesmo, da conexão. Está trocando a estação ali. Aí a gente vai agora para a parte da onda eletromagnética. Tem esses três caras aqui, o Geraldinho já falou deles para a gente. O Neumann aqui, o Faraday e o Maxwell. A gente não vai estudar as fórmulas aqui, é só para contextualizar. O Neumann, ele estava estudando lá o trabalho de Faraday, aí ele percebeu o seguinte, se eu pegar um ímã, eu tenho aqui uma bobina e fico variando a posição do ímã nessa bobina. Tem um campo magnético esse ímã. Na hora que eu vario a posição aqui, vai gerar uma corrente elétrica nessa bobina, que é o que ele tem aqui, ó. Variação do fluxo magnético induz uma corrente, que por sua vez vai induzir um campo elétrico. Essa corrente vai ter um campo elétrico, e esse campo elétrico vai gerar um campo magnético. Então, eu vou criar um magnetismo que não é do ímã, é por causa da corrente que foi induzida pelo ímã. Então, já tem uma coisa causando a outra e vai fazendo uma sequência. Isso daqui é muito importante porque esse campo magnético que ele é gerado, ele tenta resistir àquele campo que estava chegando na espira. Então, se eu estou vindo com o ímã aqui numa direção, gera a corrente, o campo magnético gerado pela essa corrente, ele tenta se opor. O sistema, ele tenta entrar em equilíbrio, que é uma das coisas do universo, está sempre em equilíbrio. Por mais que pareça que não, mas sempre está buscando equilíbrio. E esse é o princípio aqui da onda eletromagnética. Deu para entender o princípio? Esse sinal negativo é exatamente por isso. É um campo que se opõe. Isso aqui eu cheguei a mandar, Gustavo, quando você estava apresentando, uma vez, eu mandei no WhatsApp até. Lembra? Era isso daqui. Eu falei, não, agora eu vou detalhar. Então, eu tenho aqui, ó, lá o ímã, ali na esquerda, ele está vindo em direção ao fio, gera uma corrente, então tem que ter a variação. Estou variando a posição dele, está gerando uma corrente. Essa corrente gera um campo contrário. A partir do momento em que o ímã vem do outro lado, esse campo ele muda, e ele muda a direção para tentar se opor ao ímã. Então fica sempre esse jogo de oposição aí. Aí ele fala aqui, ó, o campo magnético gerado pela corrente induzida se opõe à variação do campo magnético gerado pelo ímã. Então a gente tem dois campos magnéticos. Um está se opondo ao outro. E o sistema sempre busca o equilíbrio. Aí outra coisa importante. O campo elétrico circular perpendicular ao movimento do campo magnético. Então, eu tenho aqui o campo magnético, ele está nesse, não vou falar sentido, nessa direção aqui. Então, ele está aqui nessa direção, formando aqui um campo magnético. O campo elétrico ele vai se formar perpendicular. Então, um está assim e o outro está assim. Eles vão ficar sempre perpendicular. Isso é muito importante, vai gerar onda. Esse é o princípio das usinas hidrelétricas, esse movimento aí do... Lá nas bobinas fica que ele está variando o campo magnético. Passa, ela roda
tem a variação Alguma do coisa campo lá, magnético. aí começa a gerar energia elétrica. E a palavra importante é a variação. A Tem que estar variação. variando o campo. Ele não pode estar parado. Aí já começa a pensar, né, que as coisas estão sempre em movimento. Sim. Por isso que a parte do conteúdo da Alternador. Alternador. Então, eu preciso ter uma variação para gerar uma excitação e essa onda se propagar. Que isso daqui vai ser o princípio da ondamento eletromagnética. Vocês já se perguntaram como que é formada uma onda eletromagnética? Com certeza. Não é uma coisa que a gente pergunta todo dia. Não, hoje deixa eu ver. Quero ver como é que é uma onda eletromagnética. A gente não se pergunta isso, mas como o nosso pensamento tem um princípio parecido, a gente está estudando aqui, para poder ver como é que isso acontece. Por que tem tanto alcance? E como que foi descoberto isso? Aqui eu tenho um capacitor, que é esse laranja. A parte aqui do meio, que está com essas setas pretas, não tem contato. Aí o que foi observado lá, os físicos? Cara, eu tenho um campo elétrico aqui, e está formando um campo magnético no meio das placas. Mas como que esse campo está se formando se ele não está tendo contato para passar corrente? Que a corrente passando, a gente viu lá no exemplo anterior, a corrente passa, ele cria o campo. Mas e aqui, que não está tendo corrente passando? Como é que esse campo está aparecendo? Mais ou menos isso daí. O que eles viram? E apelidaram, né, deram o nome de corrente de deslocamento. Essa corrente, que não é feita de cargas. Então, a gente está acostumado, tem um fio, aí passa os elétrons no fio, então gera uma corrente. Mas eu posso ter uma corrente que ela não é feita de cargas, que é esse exemplo aqui. Mas ela é feita de campos elétricos variáveis. E no caso aqui seria esse campo elétrico que está no vácuo do capacitor. Então, se eu tenho variação da corrente elétrica, se eu tenho variação da conexão mental, eu vou gerar um campo magnético e assim sucessivamente. Então, quando eu estou lá numa comunicação com uma pessoa, não é só eu e ela que está tendo aquela comunicação. Outras pessoas no entorno também vão estar recebendo aquele sinal. A ideia é exatamente isso daqui. Que às vezes o pensamento coletivo, o que será que é meu? Será que isso que eu quero é que eu realmente quero ou as pessoas querem que eu queira? Porque é algo que eu estou vendo todo mundo fazendo, aí eu passo a assimilar aquilo e vou fazendo também. E é radialmente. Então, uma mente comunicando com a outra, propagando esse sinal. Aí aqui está o princípio. Aqui ficou bem simples para a gente entender, porque a gente está numerado, né? Sem a numeração é impossível isso aqui. O que acontece? Eu tenho lá o ímã, que é o número 1. Então, ele tem um campo magnético do ímã. Eu fico variando esse ímã. Aí ele passa aqui num fio, que é o número 2. Na hora que eu vou fazendo esse campo variar aqui, o 2 ali vai criar uma corrente elétrica, certo? E essa corrente elétrica, ela vai gerar um campo magnético, que é esse 3 aqui. Esse campo magnético gera um campo elétrico, que é o 4, e assim sucessivamente, 5, 6. Então, o elétrico gera um magnético perpendicular, que gera um elétrico, que gera um magnético, e assim vai ao infinito e além. O que a gente está presenciando aqui? O nascimento de uma onda eletromagnética. Então, esse é o princípio para que aconteça a comunicação. Basta que você tenha uma excitação inicial e isso vai para o infinito. Então, imagina com o nosso pensamento. Você tem um pensamento ali inicial, aquele pensamentozinho que você acha que é besta. Né? Não dá nada, ninguém nem ouviu. Você xingou a pessoa ali e falou, não xingou não. Aqui, só eu e meu pensamento. Não, ele vai em direção, vai ao infinito e além. E vai passar e vai chegar lá na pessoa. Esse aqui é a onda eletromagnética, ela tem um tempo para se propagar, que é a velocidade da luz. Então, se eu mando daqui lá para Saturno, por exemplo, demora um tempo para chegar lá, mas chega. E o pensamento, que a gente já tem visto aqui geradinho, que é um negócio que é praticamente instantâneo. Então, não tem nem tempo quase, né?
Mas, sei lá, eu tô aqui, aí uma pessoa lá no outro estado pensou em mim, aí eu lembrei dela, às vezes você recebe a ligação da pessoa. É exatamente isso aqui que está acontecendo. Você oscilou lá, mandou e propagou essa onda. A gente está gerando essas ondas a todo momento, com todo pensamento. Aí ele fala que é uma oscilação dos campos elétricos e magnéticos que se propaga através do espaço com uma onda e na velocidade da luz. Foi aí que descobriram a onda eletromagnética. Quando eu vi isso aqui, eu achei sensacional. Falei, agora eu entendo. E o pulso ainda pulsa. E o quê? O pulso ainda O pulso ainda pulsa. Olha lá como é que ela é. Ó. Fica toda hora, ó, num sentido e troca para o outro, num sentido e troca para o outro e ela se propaga. Essa ali é a onda eletromagnética. Eu tenho o campo magnético e tenho o campo elétrico. Eles ficam intercalando. Então, aqui a gente está vendo na conexão como que isso acontece. Como que eu tenho a conexão à distância? Por causa dessa onda. E no pensamento, que a gente já viu, o André Luiz fala que é mento, que é um componente mental, eletromagnético. O princípio é o mesmo. Então, quando você faz lá uma prece, você quer que essa prece tenha um longo alcance. Como é que eu vou fazer para que ela tenha um longo alcance? Eu vou lá nos componentes indutivos, que a gente já viu, que é a parte mais de sentimento, o L. Se eu fizer essa prece com muito sentimento, sentimentos mais elevados, né, com vontade mesmo, e eu tenho um conhecimento para eu direcionar, eu tenho um conhecimento da pessoa, por exemplo, coisas que eu consigo identificar com quem eu estou me conectando, para quem eu estou pedindo, qual que é o objetivo disso. Então, junto a esse conhecimento, junto à parte de sentimento, faço a minha prece, estou gerando essa onda. E ela vai gerar uma onda forte. Então, por isso que a prece, a gente pega lá no, acho que é no Evangelho segundo o Espiritismo, acho que tem uma parte só falando da prece, que ele fala do tanto que ela é forte. Então, você utilizando, aí o animismo, né? Você utilizando seus componentes de sentimento e o seu conhecimento, você é capaz de gerar o princípio de uma onda dessa. E vai longe. Vai longe. A gente tem essa capacidade. Mesmo que a gente pense que é aquele pensamentozinho que não deu nada, mas vai chegar lá. Olha que interessante. Entendido aqui esse princípio? Alguma pergunta? Alguma... Todo mundo está quieto? Se tiver complexo, vocês falam, viu? Não, tá tranquilo. Tranquilo? Aí aqui a gente entra na última parte, que é da codificação. Estou achando que vai dar para terminar hoje. Não sei. Então vai. Você tá na velocidade. Mas tá dando para acompanhar? Tá bom. Aí aqui é a última parte do radinho agora, que é a parte da codificação. A gente fez essa viagem toda, que a gente já, quando eu recebo uma comunicação, será que esse pensamento é meu? Aí aqui a gente vai entrar na parte dessa mensagem, na codificação. Aí para isso, a gente vai analisar, começando a analisar pelos corpos. No planeta Terra, ele tem várias camadas, né? Tem estratosfera, troposfera e assim vai. E cada uma dessas camadas, elas estão existindo ao mesmo tempo. E cada uma delas tem uma função específica. Então, por exemplo, lá na troposfera, a gente vai, onde os aviões estão voando, vai ter o balão. Estratosfera, a gente já vai ter lá os aviões a jato, né? Os mais potentes. Subindo, a gente vai conseguir visualizar lá a aurora boreal, onde os corpos celestes que entram na Terra entram em combustão, vai ser lá na mesosfera, e assim sucessivamente. E outra curiosidade, na troposfera, quando a gente vai, cada vez que a gente vai mais alto, vai ficando mais frio. Até que a gente tem lá as montanhas que estão cheias de gelo lá no topo, né? Quando a gente vai para as outras, elas ficam invertendo. Tem umas que quanto mais alto, mais quente. E aí você vai para a próxima, inverte de novo. Quanto mais alto, mais distante da Terra, mais frio. Então, cada uma dessas camadas tem uma peculiaridade. Isso eu achei muito interessante, porque no nosso corpo, se a gente pegar o corpo físico, o perispírito, etc., cada um também vai ter uma função.
Então, quando a gente recebe um conteúdo, em cada corpo vai ter uma codificação diferente. É isso que a gente vai ver aqui. Aí eu trouxe aqui uma representação dos nossos 7 corpos. O Geraldinho já até falou desses corpo mental, etc. E essa representação que está do livro do Clarividência Leadbeater. Tirei de lá. Foi o melhorzinho que eu achei para a gente conseguir identificar. Então, eu tenho o corpo físico, depois eu vou ter o corpo etérico, que seria aquela camada animalizada que a gente tem logo em torno do corpo físico. Aí vem o corpo astral, que seria como se fosse o perispírito, né? E tem as outras camadas ali para cima, mental, causal, búdico e átmico. Então, cada corpo desse vai ter uma função. Aí eu trouxe até aqui a gente não vai olhar todos, é só esses que estão em destaque. Na parte, por exemplo, de teosofia lá, eles vão falar que a gente tem aqueles 7 corpos. Se a gente vem aqui na parte do analogia no espiritismo, os 2 primeiros corpos de baixo é como se fosse o corpo físico, que é o físico ali e o etérico. E o perispírito seria ali o astral e o mental ali inferior. E para cima, eu enxergo como, a grosso modo, seria a parte do espírito, que o espírito acho que está além desses corpos, né? O espírito está além. É só para grosso modo. Os gregos, eles tinham esses 3 corpos aqui que eu achei interessante, que eles tinham o psique e o soma. O texto que a gente viu hoje, ele falava lá, envolvendo implementos físio-psicossomáticos, que vem da origem lá dos gregos, né? Então, a gente vê que essa nomenclatura aqui está tudo junto de alguma forma. Então, a gente tem esses diferentes corpos aqui, cada um vai ter uma função. Isso está lá no mecanismos aqui, essa parte, esse texto, né? Aí eu vou para os 7 corpos. Se eu estou vendo aqui se a gente continua. A gente tem aqui 7 corpos. Está numerado aqui o 7654321. São corpos mais sutis e a gente vai descendo para corpos mais grosseiros até o corpo físico. No meio, que é o ponto central, aqui é o corpo astral, que seria o nosso perispírito. É o ponto de conexão ali. Aí eu tenho aqui lá do Mão de Luz, do livro, que o Gerald até trouxe esse livro aqui também, né, que eu trouxe, ele pegou, leu, aí ele trouxe até esse gráfico aqui, dos slides. Ele fala assim, nossa centelha interior de divindade existe num plano muito mais elevado de realidade de consciência avançada que o da nossa consciência cotidiana. Então, no dia a dia, a gente está pensando um monte de coisa, preocupado com boleto, etc., blá, blá, blá. A gente não está focado nessa centelha divina, a parte mais elevada nossa. Ela já existe. Só que a gente não está focado lá, que vai lá para o infinito além desses corpos. Estou achando que é melhor a gente continuar depois, né? O que vocês acham? Já está quase batendo tempo ali, né? Então, para a gente finalizar aqui, vamos só explorar mais um pouco esse slide aqui. A gente tem, né, esses 7 corpos, essa autora, a história dela é interessante porque quando ela era criança, ela enxergava as auras e ela achava que isso era normal. Então, quando ela entrou em contato com as crianças na escola, as crianças ficavam zombando dela, aquela coisa, ela achava que era normal ver aura. E todo mundo via. E era só ela. Né, que é uma coisa que é rara de acontecer, né? E aí, depois ela pegou, foi para a faculdade, ela esqueceu esse negócio de aura, foi para a faculdade de física, ela foi até assistente de pesquisa na NASA. Falei, poxa. Aí ela pegou, passou um tempo, ela voltou para esse tema, parte de psicologia, etc. E ela lembrou dessas coisas dela da aura que ela via. Aí foi quando ela decidiu juntar o conhecimento que ela tinha de física com essa parte espiritual e que criou livros que descrevem de forma bem sistemática como é que funcionam esses corpos. Nesse livro lá vai falar sobre tratar doenças, etc. Então ele é bem detalhado. Então por isso que eu estou trazendo essa referência, porque isso daqui vai servir para a gente entender as mensagens que a gente recebe, o que é nosso e o que não é. Mas a gente vai explorar isso nas diferentes camadas. Como é que é o nome do quê? É Mãos de Luz,
Mãos de Luz. O nome do livro, Mãos de Luz. E a gente não esquece, lógico, a referência que a gente tem aqui da parte espírita, que esse perispírito representaria esse quarto camada aqui, que é o corpo astral. E para baixo seria a parte física, e para cima, a grosso modo, seria o espírito. Então, a gente continua na próxima terça-feira. Alguma dúvida, pergunta, comentário? Eu acho interessante naquele desenho, bem falado. Tem mais uma coisa que me traz tudo em duas dimensões, exceto aquele cone lá em cima, que está em 3 dimensões. Na verdade, tudo é em 3 dimensões. Tudo é 3. É um casulo. Casulo. Uma chapa. Assim, Não é igual um pavão. E outra coisa, aqui para facilitar a representação, a gente está tendo elas em camadas, tipo uma cebola. Mas não é assim. Elas acontecem ao mesmo tempo. Por quê? Emaranhadas. É frequência diferente. É igual agora, você no celular, você está recebendo uma frequência do Wi-Fi, está recebendo a frequência da torre lá de comunicação da parte telefônica, e elas estão acontecendo ao mesmo tempo. A gente não está vendo. Então é a mesma coisa aqui dos corpos. Chakras vão ser os centros de força que o André Luiz chama até lá nas obras espíritas. São esses pontos de conexão. E esses chakras, eles se estendem nessas diferentes camadas. Então, se eu tenho o chakra do coração, ele está aqui, ó, pegando no meu corpo físico e, ao mesmo tempo, ele está lá no meu perispírito. Eu que não estou vendo aqui, né? Mas ele está lá também. Então, ele se estende. E se a gente tem 7 corpos, ele vai se estender até o sétimo corpo. Beleza? Então, vamos... alguém faz a prece final? Posso fazer, já estou com o microfone na mão aqui. Então, agradecemos a Deus, a Jesus, aos benfeitores dessa casa, por mais uma noite de estudos. Agradecemos ao Eduardo por trazer esses conhecimentos complexos de forma mais amena para a gente entender. Pedimos proteção para todos que estão nas ruas, que estão sofrendo doenças, estão em zonas de guerra, para que recebam paz, para que recebam alento. Nosso Senhor Jesus Cristo, pedimos a todos, pedimos para que todos nós tenhamos força, perseverança, para vencermos mais uma semana e estarmos aqui na semana que vem, dando sequência a esse estudo. Muito obrigado, que assim seja. Obrigado a todos.